Olá, pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Dando continuidade à leitura da obra O Fenômeno UFO, hoje eu gostaria de apresentar para você o seguinte título: O impacto da ficção científica. Entretanto, a sociedade fortiana não era a única entusiasta de realidades alternativas e visões de voo interplanetário. As primeiras décadas do século XX também viram a ficção científica se cristalizar no mundo da cultura popular por meio da próspera indústria das revistas populares Pulp Magazines. Pulp ou Polpa era uma referência ao papel barato de que eram feitas páginas entre as capas extravagantes dessas revistas que descendiam das publicações horríveis, baratas, com a mesma mistura de assuntos lúridos, comerciais escandalosos e de qualidade dúbia que as tornavam tão lucrativas. As revistas pulp cobriam todo o escopo de gêneros populares, faroeste, romance, mistério, aventuras, etc. As mais extravagantes de todas, porém, eram as de ficção científica. A cientificação, como costumava ser chamada naqueles tempos, tinha um pedigree próprio e complexo. Os historiadores do gênero atribuem sua origem a várias fontes, mas a maioria concorda que os escritores do século XIX na Europa e na América, que começaram a explorar as possibilidades literárias da ciência e tecnologia, ergueram as fundações para o crescimento da ficção científica. Em algum momento entre a publicação de Frankenstein, de Mary Shelley, em 1819, e o sucesso estrondoso de Da Terra à Lua, de Júlio Verne, de 1865, a ficção científica encontrou voz como literatura explorando o futuro, o progresso tecnológico. A maioria das obras de ficção científica do século XIX era considerada literatura séria, e algumas das vozes literárias mais significativas do início do século XX experimentou o gênero. Mas nas mãos das revistas pop, a ficção científica trocou salão pela sarjeta, e por grande parte da primeira metade do século XX, poucos foram os autores de reputação literária que sequer chegaram perto dela. Esse mergulho nas profundezas da cultura popular teve consequências imensas. Apesar de suas perenes alegações de importância, a literatura séria raramente teve grande impacto na sociedade. Pouquíssimos são os que de fato leem essas obras. Na maioria dos casos, elas são muito arrojadas para cair no entusiasmo acrítico que molda a imaginação de uma era. De um modo geral, a literatura popular, material de leitura para donas de casa, operários de fábrica e crianças, que penetra os espaços da cultura onde o futuro ganha forma, abrindo mão de suas credenciais literárias e se miscuindo na extravagância das revistas pulp. A ficção científica passou a contar com forças poderosas cujas raízes profundas estavam na imaginação coletiva do moderno mundo industrial. O historiador alemão Oswald Spengler mostrou mais de um século atrás o quão vital foi o conceito de espaço infinito para a moderna visão ocidental da realidade. Esse conceito era impensável para a maioria das culturas do passado. Para os antigos gregos, por exemplo, o ilimitado apeiron era o oposto da existência. Em antiga língua grega, não possuía um termo para espaço em nosso sentido moderno da palavra. Em contraste, para a mente moderna, qualquer coisa melhor que o infinito parecia claustrofóbico. E na tela em branco do espaço infinito, a imaginação moderna projeta todos aqueles sonhos, fantasias e medos que as outras culturas atribuíam a um reino mais metafísico. Contando com essa visão do espaço, bem como a crença no bem e na necessidade do progresso, a ficção científica, em seus dias de polpa, se transformou de um gênero literário mais ou menos esotérico em uma mitologia folclórica que ainda molda a maior parte de nosso pensamento a respeito do futuro hoje.
Um dos vultos que marcaram essa transformação foi o editor de revistas pulp Raymond Palmer. Debilitado por um acidente com um caminhão na infância, Palmer buscou o refúgio de sua vida difícil na realidade alternativa e colorida da ficção científica. No fim da década de 1920, ele era uma figura líder recém-nascida subcultura dos fãs da ficção científica. Em 1930, lançou a primeira fanzine conhecida, a revista amadora de ficção científica, The Comet, e publicou sua primeira história de ficção científica. Em 1933, organizou o primeiro prêmio literário para ficção científica norte-americano, o Prêmio Júlio Verne. Em 1938, quando a rede editorial Ziff Davis comprou de seu fundador a Amazing Stories, revista pulp de ficção científica, prestes a acabar e precisou de um novo editor, escolheram Palmer. O texto de Palmer não tinha o menor traço de talento, e os autores que ele recrutava para encher as páginas da Amazing Stories, por poucos centavos por palavra, geralmente eram piores. O que fez dele um grande sucesso como editor de revistas pulp era ser ouvido infalível para o denominador comum mais baixo em termos de gosto. Enquanto outras revistas pulp abriam os horizontes da ficção científica e lançavam alguns dos melhores autores do gênero em promissoras carreiras, Palmer visava, sem a menor vergonha, os interesses de seu público adolescente masculino, com contos aventureiros intercambiáveis de heróis musculosos e donzelas em apuros, além de monstros horrendos vindos do espaço. Os fãs da ficção científica gemiam e os editores mais intelectuais o desprezavam, mas Palmer transformou Amazing Stories em uma das revistas pulp de ficção científica mais bem-sucedida, com uma circulação que eclipsava a maioria dos concorrentes. Em 1939, a Ziff Davis o recompensou, tornando-o editor de uma segunda revista, a Fantastic Adventures, abordando o outro extremo do espectro pulp, a fantasia. Para manter seu público feliz, Palmer contratou alguns dos melhores ilustradores na área para produzir capas chamativas para suas revistas. Com isso, ele ajudou a criar um imaginário que viria a adquirir sentidos radicalmente novos nas décadas seguintes. Ele não foi o primeiro ou único editor de revistas pulp a prestar uma contribuição a esse aspecto. A capa da edição de dezembro de 1915 do The Electrical Experimenter, apesar do título, era uma revista de ficção científica editada pelo pioneiro da área, o Hugo Gernsback. Trazia a primeira de inúmeras naves voadoras em formato de disco na arte das capas de revistas, além de outros elementos básicos do posterior imaginário ufológico, tais como discos voadores, abduções alienígenas e bases subterrâneas, frequentes em revistas como Amazing Stories of Fantastic Adventures. A nave discoide, em particular, assumiu um papel dominante na iconografia da ficção científica desde muito cedo. O modelo de aeronave em forma de disco parecia tão inevitável à imaginação popular nos anos 1930 que, quando o arquiteto inovador Frank Lloyd Wright projetou uma cidade do futuro em 1934, o famoso projeto Broadcast City, que foi por várias décadas a principal inspiração dos planejadores urbanos, seus esboços da revista mostram discos voadores atravessando o ar acima das esbeltas torres e paisagens verdejantes da cidade. Eles eram as inevitáveis aeronaves da sociedade futura. Entretanto, os interesses de Palmer começaram a desviar da ficção científica para realidades alternativas que Charles Fort defendera não muito tempo antes. A chegada de uma carta assinada por S. Shaver, ao escritório de Palmer, em 1943, lhe deu a chance de dar proeminência a esses interesses.
A carta anunciava a descoberta de uma língua antiga chamada Mantong, que provava a realidade da lendária Atlântida. Palmer entregou a carta a seu editor associado, Howard Browne, que leu as primeiras páginas e a jogou no lixo. Palmer sorriu, pegou-as de volta e as publicou na coluna de correspondência de Amazing Histories. Os leitores gostaram e Palmer escreveu ao autor da carta pedindo mais material. Recebeu uma carta com 10.000 palavras, quase incoerente, intitulada Um Alerta para o Homem do Futuro, escrita por Richard S. Shaver. Shaver, um soldador da Pensilvânia, explicou que muitos anos antes começou a ouvir histórias dentro de sua cabeça enquanto operava seu equipamento de solda. As vozes lhe revelavam a existência de um mundo subterrâneo de túneis abandonados construídos pelos antigos lemurianos que se refugiaram sob a superfície da Terra para fugir das radiações destrutivas de um sol enlouquecido. Posteriormente, os lemurianos partiram rumo ao espaço, deixando os túneis e os enormes depósitos de sua tecnologia para uma raça de anões malignos, chamada Deros, abreviação em inglês de Detrimental Robots, robôs prejudiciais na língua Mantong, que usavam máquinas lemurianas chamadas Telaug, Telepathic Augmentation, ou expansão telepática, e raios de estimulação sexual para atormentar os infelizes habitantes da superfície. Shaver afirmava que vivia em contato com os oponentes dos DEROS, os TEROS, Integrative Robots, ou robôs integrativos, e tinha uma ligação sexual com uma TERO chamada Nydia. Palmer reuniu toda essa informação, reescreveu-a em um conto de 31.000 palavras, intitulado I Remember Lemuria, e o publicou na edição de março de 1945 de Amazing Histories. A reação foi tão positiva que a rede Ziff Davis, ainda sofrendo com a dificuldade do racionamento de papel nos tempos de guerra, teve de desviar papel de outras revistas para suportar a demanda dessa edição. Palmer logo recebeu mais material de Shaver e o reescreveu para publicação. Browning descrevia o material como uma porcaria mais doentia que eu já vi, mas a circulação de Amazing Stories duplicou nos 4 meses seguintes e atingiu o total impressionante de 250.000 exemplares por mês no fim de 1945. Nesse ínterim, milhares de cartas lotavam a caixa de correspondência de Palmer todos os meses, e a maioria de pessoas que queriam contar suas experiências com os Deros. Quando o mistério Shaver estava no auge, a coluna de correspondência de Amazing Stories parecia prévia do que hoje seria o fenômeno UFO, cheia de testemunhos críveis, relatando avistamento de naves aéreas estranhas e relacionando contatos imediatos com seres não humanos sinistros, com aspecto de anões obcecados pela sexualidade e reprodução humanas. Palmer e seu time de escritores enchiam as páginas com histórias do tipo Earth Slave to Space, um conto de alienígenas que chegavam à Terra para abduzir seres humanos. A principal história na edição seguinte, The Green Man, de Harold M. Sherman, prefigurava o fenômeno UFO ainda mais claramente, narrando a chegada de um alienígena sábio e sobre-humano, bem a tempo de salvar a Terra do holocausto nuclear. O mistério Shaver continuou a ganhar terreno em 1946 e na primeira metade de 1947. E Palmer finalmente resolveu dedicar a edição inteira de Amazing Stories às teorias de Shaver e à reação pública a elas. Foi lançado em junho de 1947 e ainda assim encontrava nas bancas de jornal quando Kenneth Arnold subiu em seu avião e decolou para o voo que viraria lenda na ufologia. Então, pessoal, essa foi a live de hoje. Agradeço então pela presença
de todos e até breve.